Mateus 6, do 5 ao 15, é o texto que nós iremos meditar nessa noite, que diz o seguinte: e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos campos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade, antes que lhe peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Vamos mais uma vez a Deus em oração, para que o seu Santo Espírito nos oriente nos minutos que aqui passaremos meditando nesse trecho das Escrituras. Senhor, nós queremos te agradecer por mais esta noite, que estamos em tua casa, reunidos como casais, como famílias, e também como família do Senhor. E pedimos que o teu Santo Espírito possa nos iluminar as mentes e corações, para que aprendamos hoje mais um pouco dessa porção das Sagradas Escrituras, e que, aprendendo esta porção das Escrituras, nós coloquemos nos nossos corações e também possamos praticar tudo que aqui foi exposto, que sejamos ouvintes e praticantes dessa gloriosa palavra. Nos ajuda em todas as coisas. Nós te oramos gratos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Tenho a impressão que 2018 foi um ano bem desafiador para a maioria de nós que estamos aqui hoje. E questões pessoais, profissionais, espirituais, nós fomos afetados por várias dessas questões, enquanto indivíduos, enquanto casais, enquanto famílias, enquanto família de Deus também. Todas essas questões nos podem ter feito ter a impressão de que nós corremos muito atrás de coisas que não representavam a vontade de Deus para nós esse ano. Talvez algo que nós almejávamos no dia 1º de janeiro, chegou hoje, dia 15 de dezembro, e nós não conseguimos concretizar, simplesmente porque não era a vontade de Deus. E nós entendemos, corremos atrás do vento. Isso, ao invés de nos entristecer porque não conseguimos o que queríamos em 2018, deve nos direcionar à seguinte pergunta: se eu tanto pensei em determinada coisa e eu não consegui durante todo esse ano, o que é que eu realmente preciso? O que é a minha necessidade? Se eu achava que precisava de determinadas coisas e Deus não me concedeu durante todos esses dias, o que é que de fato eu preciso para ter um ano abençoado? 2018 está no apagar das luzes, mas 2019 vem com tudo, e a gente precisa estar bem preparado para todas as novas adversidades que virão, bem como as diversas alegrias que estão reservadas para nós. E a oração dominical ensinada por Cristo vai nos ajudar na busca da resposta. O que é que eu preciso para ter um ano abençoado? Primeiramente, esse texto nos mostra que Jesus está interessado em nos ensinar a orar. Então, dos versículos 5 a 8, nós temos exatamente a forma de se orar. Tanto é que na sua Bíblia deve ter aí
como se deve orar. Não existe uma fórmula mágica, não existe uma forma só para que você ore, mas existe sim um modo que você deve se chegar a Deus para fazer sua oração. E ele vai falar justamente sobre isso, não de uma maneira única de falar com Deus, mas da forma como eu devo chegar até Ele para falar aquilo que eu tanto almejo. E o texto começa dizendo o seguinte: nós não devemos orar buscando glória para nós, como fazem os hipócritas. Diz: e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. E aí, trazendo para a nossa realidade, não seja como aquele que liga um megafone e faz as suas orações na Praça da Bandeira. Não seja como aquele que precisa ligar o seu celular e mandar a oração para o grupo do WhatsApp. Não faça orações só para que as pessoas vejam que você está orando. Não faça orações para que as pessoas pensem: oh, como ele ora muito, como ele é espiritual, como ele está assim com Deus. Não oremos de maneira altiva, arrogante, como se nós fôssemos mais premiados com a glória de Deus do que outros, mais íntimos de Deus que o nosso vizinho. Ele começa então dizendo o que não devemos fazer. Não achemos que isso é bom. Cristo diz que quem age assim, pode ter certeza, já recebeu a sua recompensa. Mas o versículo 6 diz: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto. Nós devemos buscar a intimidade e a reclusão do nosso quarto. Mas as pessoas não vão saber que eu estou orando. E talvez elas questionem: você tem tempo de oração? Eu nunca vejo você orar. Talvez elas perguntem: quanto tempo você dedica por dia para a oração ao Senhor? Eu não consigo cronometrar quanto tempo você fica de joelhos ao pé da cama para orar ao Senhor. Mas você talvez não veja quantos minutos ou quantos segundos que são simplesmente necessários, poucos segundos, para que eu derrame o meu coração diante do Senhor na reclusão do meu quarto. Não busque transmitir a aparência de piedade, seja piedoso. Então, o seu Pai que vem em secreto vai te recompensar. Não é o vizinho que quer saber quanto tempo você ora por dia. É apenas o teu Pai que espera que você possa dedicar um tempo de qualidade. A gente às vezes lê as biografias dos grandes homens da antiguidade e fica se achando um crente zero à esquerda, quando não consegue orar 3 horas por dia. E às vezes a gente diz: Senhor, será que eu sou mesmo crente? Porque esses homens tinham tantas tribulações, tinham tantas atribuições, trabalhavam tanto na igreja e eles oravam tanto tempo por dia, e eu não consigo 30 minutos. E às vezes, quando eu quero dedicar tempo ao Senhor, simplesmente eu estou na minha cama, deitado, dizendo: Senhor, muito obrigado pelo dia de hoje. E eu não consigo nem dizer amém, porque o sono tomou conta e eu não sei mais nem o que eu estou falando. Talvez a oração já não tenha mais nexo, porque o sono foi maior. Será que eu deveria esperar o final do dia para dedicar 30 minutos de oração a Deus? Ou 2 minutinhos de qualidade no meio das minhas atribuições seria muito mais produtivo. Também nesse mesmo sentido de não fazer demonstrações para que as pessoas saibam que nós estamos orando, para que elas entendam que nós realmente somos crentes e somos abençoados por Deus, não queira fazer demonstrações de como seus filhos são crentes. Nossa, como meus filhos são crentes, porque eles oram junto comigo a cada refeição, cedo quando acordam e quando estou indo dormir, eles oram mais uma vez. Antes de querer fazer a demonstração, ensine o caminho, mas não fique só no ensinar o caminho, caminhe com eles.
Porque Provérbios 22:6 não é promessa. Não quer dizer que se nós ensinamos a criança no caminho, ela vai andar literalmente nele até o dia que envelhecer. Você não tem a certeza da salvação do seu filho. Você tem a certeza da sua salvação, porque ela é individual. Mas nós temos a responsabilidade, enquanto famílias, de criar os filhos no caminho do Senhor. Então, antes de querer transmitir, meus filhos oram, fazem e acontecem, ensine o caminho e viva o caminho com eles. Ande com eles e ore para que Deus os mantenha firmes nesse caminho, porque está cada dia mais difícil. Não queira passar uma imagem de família ideal, ela não existe. Assim como não existe a igreja perfeita, não existe a família ideal, mas busque um ideal, viva, trabalhe por um ideal, que é o de servir a Deus junto com a sua família. Agora, dê toda a glória desse fato a quem merece essa glória. Tantos e tantos anos que eu ensino meus filhos no caminho, que maravilha, está vendo? Orava por eles, ensinava versículos para eles, eles ainda estão na igreja, mas não foi você que fez isso, foi Deus quem fez. O mérito não é seu pela salvação do seu filho, o mérito não é seu pelo conhecimento que o seu filho tem acerca das Escrituras e do ser de Deus e das suas obras, o mérito é totalmente dele mesmo, que o capacitou para ensinar e viver esse caminho. Continuando na questão da oração, o versículo 7 diz: e orando não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus o vosso Pai sabe de que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Nós não devemos repetir sempre a mesma coisa. E hoje tudo é desculpa para que a gente repita sempre a mesma coisa e seja o mais prático possível. Então eu faço uma oração: Senhor, abençoa o meu dia de hoje, abençoa o meu trabalho e meus colegas, em nome de Jesus, amém. Quando for no outro dia, eu acordo e digo: Senhor, abençoa o meu dia de hoje, abençoa o meu trabalho e abençoa os meus colegas, em nome de Jesus, amém. Eu fiz a mesma oração. E se alguém pergunta: por que você está repetindo a mesma oração? E você diz: é o tempo. Eu não tenho tempo de elaborar outra oração, eu não tenho tempo de pensar em outra coisa, então eu estou usando a mesma oração de ontem. Mas a gente tem tempo para fazer muitas outras coisas, que não são decisivas para a nossa vida, que não mudam o curso do nosso dia, diferentemente das orações que nós fazemos sinceramente ao Senhor. Eu posso simplesmente dizer: Senhor, abençoa o meu dia de hoje. Essa é a minha oração de hoje. Abençoa o meu dia de hoje, com tudo que Ele vai trazer. Abençoa esse dia. No outro dia eu penso: tem o meu trabalho, é desafiador, é estressante, as pessoas não compreendem a forma como eu me conduzo dentro desse trabalho. Senhor, abençoa o meu trabalho, para que eu saiba dar testemunho de Ti dentro daquele lugar. No outro dia, aí sim eu me lembro dos meus colegas de trabalho. Eles podem até estar infernizando a minha vida, mas é meu campo missionário. Senhor, abençoa aquele povo, cria alguma abertura para que eu possa falar de Ti ali, e que pessoas possam ser convencidas de tudo aquilo que elas precisam ser convencidas, do pecado que elas têm cometido, da justiça que só é satisfeita com o sangue de Cristo, e do juízo que todos passarão por Ele. Eu não posso repetir sempre a mesma coisa, porque todos os dias, todos os minutos e todos os segundos eu tenho coisas novas para compartilhar com Deus. Da mesma forma, Ele tem coisas novas para compartilhar comigo. A oração não é uma coisa estática, a nossa relação com Deus não é uma coisa estática, ela está sempre em movimento. Nós aprendemos, nós falamos, mas também ouvimos muito de Deus quando estamos orando, mas repetindo sempre a mesma coisa, a gente não escuta coisas diferentes. E nós também não devemos falar excessivamente, desnecessariamente, quando nós oramos a Deus, porque não é muito falar que vai fazer com que nós sejamos escutados.
O muito falar não te faz ser mais escutado do que a contrição silenciosa do seu coração. Inclinado ao Senhor, carente de uma resposta para tantos conflitos que você tem passado. Sinceramente, tem momentos da vida que a gente nem consegue orar. E simplesmente a dor que o coração sente é a oração que a gente faz desesperada a Deus: Senhor, não dá mais, eu não aguento. Eu peço que o Senhor agora possa entrar comigo nesse campo de batalha, porque as minhas forças acabaram. Eu não estou falando isso para o Senhor, mas o Senhor está vendo, o Senhor sabe a intensidade da dor no meu coração. Então eu talvez não consiga expressar com palavras, mas o meu coração expressa alguma coisa a Deus, numa oração silenciosa. Os seus filhos e netos podem não ter permanecido no Evangelho, mas você precisa continuar ensinando-os a falar com Deus abertamente e com sinceridade, a cada dia expondo aquilo que está afligindo o coração deles. Mas mãe, como é que eu vou orar a Deus? Eu não sei orar, eu não vou para a igreja como vocês vão. Você não precisa vir à igreja para aprender a orar, meu filho. Você está aqui vendo como se deve orar. Esse texto nos ensina: você não vai repetir sempre a mesma coisa, você não vai se levantar no meio da rua para que as pessoas vejam que você está orando, e você vai orar com sinceridade. O que é que está no seu coração? O que é que está ocupando a sua mente? Fale com Deus, chegue respeitosamente diante dele e diga o que é que está lhe aborrecendo, lhe deixando aflito, mas também diga o que é que tem deixado você alegre. A oração não é só uma descarga de todas as nossas frustrações e problemas, porque quando a gente olha que Deus tem cuidado de nós, tem muita coisa a agradecer, tem muita coisa a celebrar da vida que Ele nos deu. Nós precisamos ensinar aos nossos filhos e aos nossos netinhos muito mais do que a chamada oração universal, para que eles acompanhem os coleguinhas de sala no pátio quando eles forem rezar juntos todos. A gente não pode aceitar que essas coisas sejam passadas sem que a gente diga: opa, peraí, nós não vamos repetir sempre a mesma coisa. Essa oração não foi feita para ser repetida sempre que a gente precise de um escape numa reunião de trabalho. O que é que a gente vai fazer? Eu quero falar de Deus, estou na reunião de trabalho, não tenho pessoas aqui que compartilham da mesma fé. Já sei, vamos orar a oração universal. Não, deixa eu fazer uma oração. Independente do crédito de vocês, deixa eu fazer uma oração. Pode demorar, e vai demorar, mas a abertura vai ser dada. E sabe o que vai acontecer depois? Quem não está acostumado a sair do costume das vãs repetições vai começar a dizer: gostei dessa oração, eu quero aprender a orar assim. Na próxima reunião ela vai dizer: chama aquela pessoa que orou, deixa ela fazer uma oração antes da gente se reunir. E assim acontece. Mas e se você quebrar o círculo vicioso e toda vez jogar essa oração que nós vamos meditar agora como se fosse uma simples repetição, um mantra? Não é. Ensine ao seu filho muito mais do que recitar o mesmo versículo todo dia. Vamos lá, meu filho, você tem que decorar esse versículo: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. No outro dia, decorou? Não, então vamos repetir: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Quando ele tiver uns 30 anos, ele vai saber: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Mas o que é que isso diz ao coração dele? Veja que a vã repetição não ajuda em muita coisa. Eu preciso colocar isso dentro de mim. Tanto é que a orientação era: ensina essas palavras, inculca elas aos seus filhos. Se preciso for, amarra elas, para que eles não esqueçam dessa palavra. Pega uma fitinha e amarra aqui no braço dele aquele papelzinho, para que ele não esqueça daquela referência. Escreve no caderno dele, para que ele não saiba o que é que existe dentro daquele versículo. Mas faz uma coisa melhor ainda do que isso: explica para ele o que é que significa. Porque um dia ele vai dizer: pai, mãe, eu cresci repetindo que o Senhor é meu pastor, nada me faltará, mas e agora? Eu
Estou cheio de conflitos na minha casa e não sei o que é que isso pode me ajudar. Mas a única coisa que eu sei foi o que a senhora e o senhor falavam o tempo todo para eu repetir. E os pais vão poder dizer: meu filho, é o seguinte, o Senhor é o seu pastor, o Senhor é quem guia seus passos. Eles podem estar errantes agora, mas se você entregar a sua vida a Ele, Ele conserta os seus passos. Considere o Senhor em todos os seus caminhos e Ele vai endireitar as suas veredas. Pense nele e pense em tudo que Ele pode te proporcionar, porque se Ele governa a sua vida, nada vai lhe faltar, até mesmo as provações. Mas as provações são motivo de alegria, porque a gente cresce com elas. Então não tenha medo de nada. Relembre aquele versículo e saiba que Deus tem falado com você através dele durante todo esse tempo. Mas não ensine só um não, tem muito versículo aqui. Ensine todos os dias. Paulo chegou em uma certa localidade e durante 2 anos e meio ensinou todo o desígnio de Deus. Eu tenho certeza que se eu passasse 2 anos e meio pregando todos os dias, eu não conseguiria ensinar todo o desígnio de Deus. Que dirá nós, dentro das nossas casas, durante 30, 40, 50, 60 anos juntos, não vamos esgotar a riqueza da palavra do Senhor. Nós precisamos então ensinar os nossos a terem corações nos quais habita ricamente a palavra de Deus, e ensinar que eles se expressem sincera e abundantemente diante do Senhor. Então, como é que a gente vai orar a partir de agora? Observando as orientações que foram dadas antes de encarar a oração que as pessoas chamam de universal. Como é que a gente vai agora se chegar a essa oração do Pai Nosso? Primeira coisa, reconhecendo Deus. Pessoas falam essa oração às vezes 30 vezes num dia, como penitência. Pessoas falam essa oração todas as semanas quando se reúnem com a sua repartição. Pessoas falam essa oração só no Natal e no Ano Novo, quando vem visitar a sua família e visita a igreja, para dar uma satisfação à família, porque passou o ano todo longe. Então vou lá na igreja, vou bater o meu ponto, registrar o meu cartão, lá eu rezo o Pai Nosso, está tudo certo com Deus. Então eu preciso entender que essa pessoa talvez não esteja reconhecendo Deus, e para orar efetivamente eu preciso reconhecer Deus. Essa é a minha primeira necessidade para que meu ano seja abençoado, é reconhecer Deus na minha vida, nos meus caminhos, e quando eu for orar principalmente, porque Ele diz: portanto vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. O Pai a quem oramos é nosso. Então isso já quebra com a ideia de que eu posso ser mais espiritual do que alguém, que eu sou mais íntimo de Deus do que outra pessoa, porque o Pai que é meu, é seu, é nosso. Aquele que me salvou, salvou você, nos salvou. A misericórdia que atingiu a minha vida, atingiu a sua, atingiu a de muitos outros. Eu não posso ser melhor do que ninguém. O Pai é nosso, Ele reina na minha casa, tanto quanto reina na sua. Ele está nos céus, mas também está no nosso lar. Ele não está preso a um ambiente, seja ele externo, seja ele interno. Ele está também na nossa mente e no nosso coração. E a nossa boca deve sempre conter palavras que glorificam o Senhor e transmitam bênção às demais pessoas. E Ele continua dizendo: santificado seja o nome do Senhor. Nós precisamos reconhecer que nós elevamos o nosso pensamento, as nossas petições, os nossos agradecimentos ao Deus que é totalmente santo, e que Ele não suporta contemplar o mal que vez por outra insiste em preencher o nosso coração. Eu não posso chegar diante de Deus de todo jeito, cansado do trabalho, jogando a bolsa para um lado, jogando o celular para o outro e dizendo: Senhor, me perdoe pelo que eu fiz hoje, mas não deu, me estressei, amanhã vai ser um dia diferente. Amém. Não. Eu estou diante daquele que é totalmente santo. Eu preciso preparar o meu coração,
que continua ainda pecaminoso, que continua ainda duvidando de todas as coisas, que continua perturbado, para pelo menos falar com Ele, falar de uma forma que eu possa reconhecê-lo e santificá-lo. Entremos em sua presença e ofereçamos um coração que se esforça em manter-se limpo e incontaminado com as coisas desse mundo. E seguindo no texto, você vai ver: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Ele, no seu imenso poder e graça, é quem pode trazer a nós o de que precisamos, uma vez que dele é o reino. Olha a sua volta, olha a sua casa. A sua casa pode ter 55 metros quadrados, como a minha, ou pode ter 200 metros quadrados. Ela pode estar num bairro bem estruturado, ou pode estar num bairro que carece de algumas reformas e melhorias. Estando onde você estiver, tudo é de Deus. Você achando bonito ou achando feio a sua vizinhança, achando bom ou ruim o que você conquistou até hoje, tudo veio das mãos de Deus. Dele é o reino. Às vezes a gente diz: Senhor, eu queria tanto uma casa nova, num bairro melhor, mais perto do trabalho, com uma árvorezinha na frente para fazer sombra, para diminuir o calor. A gente pede muita coisa, mas esquece de reconhecer que dele é o reino, e dele também a vontade de termos ou não determinadas coisas. É por isso que ele diz: venha o teu reino, mas também diz: faça-se a tua vontade. Porque quando eu digo que o Senhor é dono de todas as coisas, eu digo: então eu quero também. E às vezes a gente se apropria de textos e faz mau uso deles, querendo esse reino. O Senhor é dono do ouro e da prata. Então, Senhor, para o Senhor isso aqui é o mínimo. Me dá? Venha a nós, venha a nós, e nunca o vosso reino. As pessoas até de fora lembram disso. A gente escuta tanto que quando a gente pede e nunca agradece, a gente está orando: venha a nós, mas nunca venha o teu reino. Aqui não tem venha a nós, tem dizendo venha o teu reino. E faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. A vontade prevalecente, dominante é a do Senhor, na terra e no céu. Nós recorremos ao que pode todas as coisas, ao que sabe de todas as coisas, ao que está em todos os lugares, a nos guardar, a nos abençoar e a exercer misericórdia sobre as nossas vidas. Depois que você fizer tudo isso, agora começa a sua oração. Senhor, tu que és santo, tu que és bendito, tu que és o amado da nossa alma, a ti eu elevo o meu coração e o meu pensamento. E agora eu vou dizer: Senhor, eu preciso disso, aquilo. E aí a gente começa a falar de muitas coisas que o nosso coração acha que a gente precisa, mas a Bíblia fala de 3 coisas que nós precisamos de fato para ter um ano abençoado. E que eu espero que as nossas famílias tenham essas 3 coisas em 2019, e que outras famílias possam também ter juntamente conosco. O versículo 11 diz: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. A nossa família precisa de pão. Mas só o pão? Não vem nada dentro desse pão? Não, só o pão. Você vai entender o que esse pão significa, e você vai perceber que ele não precisa de nenhum recheio. Nós precisamos em 2019, para que ele seja ainda mais abençoado que 2018. Eu espero que seu 2018 realmente tenha sido muito abençoado. Ou então, o que a gente precisa para que ele seja mais suave para você que teve um ano 2018 parecido com o nosso, cheio de atropelos? Você precisa do pão de cada dia, ou seja, o suficiente para o seu sustento, nem mais nem menos. Quando a gente olha para a expressão pão de cada dia, entenda 2 coisas.
Por que Deus só dá o pão de cada dia? Só dá o suficiente para o nosso sustento. Se Ele der mais, a gente esquece quem é e de quem depende. A gente esquece de Deus. Quando está muito abastado, quando está cheio de coisas, quando as coisas estão fáceis, no tempo das vacas gordas, a gente esquece de Deus. Mas também Ele não dá menos, porque nos tempos de dificuldade a gente murmura contra Deus. Então Ele nem dá tanto que a gente se esqueça dEle, nem pouco que a gente murmure contra Ele. Ele dá o suficiente para que a gente continue dependendo dEle, louvando a Ele e agradecendo por tudo que Ele faz. Ele tem sido tão generoso e gracioso para conosco. Então peçamos apenas o que nos concede com saúde, com força para louvá-lo, com entendimento para obedecê-lo e recursos suficientes para não maldizer, não murmurar e não perder tempo de adoração com reclamações fúteis. Porque se Ele tem feito tudo o que tem feito para nós, o que eu estou querendo ainda com outra camisa social? O que eu estou triste porque eu não consegui comprar outro sapato? O que eu estou triste porque eu não consegui colocar um lustre na minha casa? O que eu estou triste porque meu computador é o mesmo de 3 anos atrás? Por que eu estou reclamando se eu não posso pagar um colégio mais caro para o meu filho? Ele vai continuar estudando naquele mesmo colégio. Deus tem lhe dado tudo de que você precisa e Ele sabe o que é melhor para nós. Vá por mim. Que a ansiedade não suba ao nosso coração e que nós tenhamos a firme convicção de que Ele tem cuidado de cada um de nós. Mas nós precisamos de outra coisa. O versículo 12 diz: perdoa-nos as nossas dívidas assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Nós precisamos de perdão. Em 2019 nós precisamos de perdão, e tão diária quanto a necessidade do pão é a necessidade do perdão. Se não, experimente ficar um dia junto de uma pessoa que não lhe perdoa e joga na sua cara todos os erros que você tem cometido. Fica só um dia junto dela, aí você vai ver a necessidade diária do perdão. Ou então faz o contrário, passa um dia com uma pessoa sem perdoá-la, aí você vai ver o quão custoso vai ser passar 24 horas. Todos os dias o corpo pede alimentação para o seu sustento. Todos os dias a gente precisa desse pão que o Senhor nos dá, mas todos os dias o Espírito precisa de paz, e essa paz é concedida pelo Espírito do Senhor, e ela é concedida também através do perdão. Um coração que não perdoa, um coração que não recebe o perdão, é um coração que nunca estará em paz. Se eu magoei alguém, eu não vou estar em paz até que eu possa receber daquela pessoa o perdão que eu tanto preciso. E se eu peco contra o Senhor, o meu coração fica pesado até o momento que eu oro, peço o seu perdão e com fé eu creio que Ele me atende. Se você é crente de verdade, você não peca e acha graça das coisas, você peca e o coração pesa. E até o momento que você volta para a palavra e vê que Ele perdoa as suas dívidas, as suas ofensas, assim como você tem perdoado, até esse momento o seu coração vai ficar tão pesado, tão angustiado, que você não vai conseguir fazer qualquer coisa que seja de bom no seu dia. Mas é nessa certeza que nós seremos perdoados que nós dobramos os joelhos, oramos e dizemos: Senhor, perdoa-nos as nossas dívidas. Mas tem uma coisa, né? Nós precisamos de perdão, nós precisamos, principalmente porque nós buscamos a felicidade, e não tem como ter felicidade sem o perdão, mas esse perdão está condicionado à nossa capacidade de perdoar. Às vezes a gente acha o seguinte: eu só vou falar com aquela pessoa quando ela vier até mim pedir perdão. Enquanto isso, eu não falo. Ok, quem foi o errado? Não interessa, vai lá e pede perdão. Não, eu acho que ela está errada, e ela está lá pensando a mesma coisa. Eu acho que ele está errado, e eu não vou falar com ele enquanto ele não vier me pedir perdão. Dois corações endurecidos, que não entenderam
que o perdão das nossas dívidas é condicionado a como nós perdoamos os nossos devedores. Veja que ele diz, assim como, da mesma maneira que, do modo semelhante, do mesmo jeito que eu perdoo, Senhor, eu gostaria muito que o Senhor me perdoasse. Da forma como eu tenho desconsiderado os meus devedores nos seus débitos, eu peço, Senhor, desconsidere meus débitos, me faça ficar quites novamente. Nós precisamos fazer com os outros, e aí nós teremos condição de pedir que Deus faça conosco. Mas nós precisamos em 2019, em último lugar, de proteção. Veja o que diz o versículo 13: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nós precisamos em 2019 de uma proteção até extra do Senhor, porque em 2018 nós fomos falhos em muita coisa. Sabe que oração nós podemos fazer? Senhor, nós somos falhos e o nosso pé às vezes vacila, a nossa mão é tão veloz em agir maldosamente, por isso não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos disso. Senhor, nos livra da tentação de reclamar de tudo dentro de casa. Panela caiu, quanto barulho, os vizinhos vão ouvir. Se você mora em apartamento, se você mora numa casa, de novo, o vizinho deixou as folhas aí, nem recolhe as folhas, lá vou eu varrer de novo. Livra-nos, Senhor, da tentação de reclamar das coisas pequenas de dentro de casa. Livra-nos da tentação de ficar em casa na terça-feira e não acompanhar as nossas esposas nos momentos de oração. Senhor, livra-nos da tentação de não acompanhar os nossos maridos nas quintas-feiras em que a doutrina nos é passada. Senhor, nos livra de ceder aos nossos filhos e netos, permitindo que crianças pequenas ou crescidas decidam se querem ou não vir à escola dominical. Não deixe não. Às vezes a criança só quer isso aqui, para sair da rota. Não deixe não. Ah, mas é tão pequenininho, está com sono. Durma mais cedo. Se organize, dorme à tarde, de manhã é para estar aqui. Mas aí vai ficar com raiva, porque queria ficar em casa jogando videogame, ou então jogando bola com os menininhos, que é domingo de manhã. Domingo é para descansar, não, domingo é para adorar a Deus. Então segunda-feira eu vou poder jogar bola. Pode, mas segunda também é dia de adorar a Deus. Terça-feira dá para ficar em casa. Não, terça-feira também é dia de adorar a Deus. Todos os dias foram preparados para que adorássemos a Deus. Este é o dia que o Senhor fez. Alegremos-nos e regozijemos nele, todos os dias. Senhor, nos faz ter ousadia e intrepidez dentro dos nossos lares, como por vezes nós temos na rua e no nosso trabalho. Por que a gente prega na rua? Que às vezes é até uma coisa constrangedora para alguns, meio inconveniente dependendo do local para outros. Por que a gente prega no nosso trabalho, mas não prega em casa? A gente não tem medo do chefe quando a gente entrega um folheto, dá uma Bíblia de presente, dá um devocionário de Natal, dá um CD de um amigo nosso. A gente não tem medo disso. A gente também não tem medo de vez em quando sair no meio da rua e pregar para outras pessoas. E porque aquela pessoa que não confessou ao Senhor dentro da nossa casa, a gente fica assim, não, deixa ela, é o direito dela, ela não quer, não vou insistir. Ali é que você deveria insistir. Pessoas estão perecendo e às vezes debaixo dos nossos narizes. E é nossa responsabilidade enquanto famílias lutar pela salvação dos da nossa casa. Até porque, de que vale ganhar a nossa própria alma, ganhar o mundo inteiro e perder a nossa própria alma?
Muitas vezes eu leio esse texto e eu entendo do que vale ser o maior missionário de Campina Grande e ter uma casa onde as pessoas não confessam ao Senhor. É a mesma coisa de sair e orar no meio da rua, para que as pessoas vejam, mas não entrar no meu quarto e orar em secreto, para que meu Pai que vem em secreto me recompense. Senhor, nos faz perseverar em oração pelos nossos, de modo que nunca nos falte o pão da vida, o perdão que liberta e a proteção contra o mal que nos mantém seguros em Ti. Essa é a oração que eu gostaria de deixar nessa noite. Nós precisamos simplesmente de pão, de perdão e de proteção. Se Deus te der tudo isso em 2019, você está entre os mais felizes dessa terra. Que Ele possa abençoar as nossas famílias, que Ele nos fortaleça enquanto casais e que Ele continue segurando nas nossas mãos e nos conduzindo por um lugar seguro.